Queridos amigos, é com imensa alegria que compartilhamos esse momento de festa espiritual, em torno do qual vamos trazer algumas reflexões capazes de poder nos suscitar horizontes novos, reflexões adicionais e talvez com a pretensão de nos enriquecer, pelo menos nas dúvidas, se não nas respostas. Mas, sem sombra de dúvida, com o bom propósito de compartilhar o melhor que possamos reunir nesta manhã e nesta tarde. Nós vamos usar uma metodologia que nos suscite uma interação. Então vamos fazer falas e abrir para perguntas. E esse movimento ele é sempre muito gracioso e vai ao encontro das nossas necessidades, porque nós temos a oportunidade de partilhar. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos da questão da lei de sociedade, o que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família, os espíritos responderam: seria a recrudescência do egoísmo. Essa fala ela é muito importante na atualidade, porque nós vivemos um momento extremamente de embate no âmbito da família. A família ela traduz aquilo que se passa na nossa intimidade. E a família, ela replica aquilo que se passa dentro dela para os diversos outros grupos sociais. Quando nós entrevemos as torres gêmeas sendo incineradas pelos aviões que foram transformados em instrumentos bélicos e mísseis nos Estados Unidos, foi muito emblemático aquela situação, além de patética, bárbara, absolutamente desprezível do ponto de vista de uma civilização que entrava para o terceiro milênio. Mas o que está de curioso nessa situação é que as duas torres, elas representavam o centro da cultura econômica mundial. Enquanto cultura, progresso, avanço, ali as torres gêmeas, elas, numa certa proporção, elas guardavam o símbolo da culminância em que o mundo conseguiu chegar no seu movimento de intelectualidade. E como se isso não fosse suficiente, como se não fosse suficiente essa ferida narcísica da humanidade pudesse ficar exposta para que pudéssemos todos avaliar o que está acontecendo conosco no mundo, na Terra, o centro de inteligência norte-americano, ele deveria também ser alcançado por um avião. É muito interessante isso, porque o Pentágono e toda a inteligência norte-americana não fazia 30 dias que havia dito que os Estados Unidos estavam livres de atentados terrorísticos e de que era necessário, e um projeto audacioso, ambicioso, trilionário de George W. Bush, numa tentativa de criar um sistema antimíssil para proteger os norte-americanos das invasões que poderiam vir de fora. E, como um sistema de ironia, o terrorismo ali explodia de uma forma volumosa, de uma forma nunca vista, e exatamente o centro de inteligência norte-americano era alcançado por um avião. Como a significar que nós estamos já suficientes de inteligência, de que centro de inteligências não são suficientes para orquestrar a felicidade na Terra. De que, a despeito de todo o avanço que a cognição, a cultura intelectual possa ter produzido na Terra,
nós não vamos conseguir nos movimentar saudável e adequadamente apenas regido por essa competência humana, que é muito bela, notável, graciosa, mas ela é insuficiente para poder administrar a felicidade das nações. Olhando para as torres, nós poderíamos ter em boa medida aquilo que acontece dentro do lar. E talvez essa também seja uma parte da nossa indignação ao ver aquele atentado que abalou o mundo naturalmente, fazendo 3.000 vítimas em torno de subitamente. É que as torres, elas podem significar também exatamente o eixo familiar que se assenta na construção da conjugalidade. Mais do que torre, eixos para significar movimento. O acasalamento, ele é a base fundamental da construção da família. Um bom casamento significa uma boa possibilidade de uma construção familiar, trazendo os filhos como consequência. Mas se essas torres não se ajustam, se esses eixos não se movimentam harmoniosamente, nós corremos o risco de deixar a estrutura familiar pendente e não conseguirmos estabelecer uma boa movimentação na construção saudável da relação intrasocial, familiar, entre os seus membros. Então, uma família, ela inicializa-se habitualmente por uma relação de conjugalidade. E eu vejo que há muita boa intenção quando se faz projetos que tentam ajustar o casal para o casamento. São curso de noivos, curso de noivas. Não sei se aqui na Europa vocês experimentam esse mesmo tipo de iniciativa. Todavia, é muito difícil improvisar um casamento. É muito difícil estabelecer um curso para casar-se. Ainda que demore 1 mês, 2 meses, 6 meses ou 1 ano. 1 ano é muito pouco para poder ajustar uma pessoa para uma relação que é das mais intrigantes, complexas na sua dinâmica de intimidade. O casamento ele é tão complexo que não se improvisa casamento. Pode se improvisar para ganhar a cidadania de um país, é verdade. Mas casamento de verdade, aquele que é marcado pela lei de amor que junta 2 pessoas e pela união sexual que favorece, portanto, mediante essas 2 leis divinas, a moral e a material, de que aqueles seres estão casados, regulando essa relação em cada país com casamento religioso ou civil de conformidade com a cultura de cada país, mas o que há de divino no casamento é exatamente a relação que se estabelece de conjugalidade, mediada pelo sentimento de amorosidade e pela uma vinculação física. Isso, segundo os espíritos disseram Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que é de divino na relação de conjugalidade. Casar no civil ou não, no religioso ou não, isso é do arbítrio de cada país que requer esta ou aquela providência. Do ponto de vista humano, essas solicitações podem ser feitas, mas o casamento mesmo, ele está adstrito à lei natural da vida que preconiza amor e a união sexual. A par disso, surge então a cultura que envolve uma relação de conjugalidade. Quando 2 pessoas fazem um curso de 1 mês, 1 semestre, ou mesmo 1 ano, talvez haja a possibilidade de transferir algumas informações. Mas quanto tempo você precisa para poder coabitar com uma pessoa adequadamente? Você que vai de férias e se hospeda na casa de um amigo por um fim de semana, será que você conseguiria passar 1 semana? Será que você conseguiria passar 1 mês? A relação entre 2 seres humanos, ela é muito desafiadora no cotidiano, porque somos pessoas diferentes e não somos seres animais que nos movimentamos por automatismo. Temos escolhas, fazemos opções e temos uma história que demarca a nossa caminhada feita a partir de um lar. E mais do que isso, nós temos uma história para trás,
Somos espíritos que trazemos uma série de pulsões, tendências, inclinações. Alguém que tenha vivido muito no Japão traz uma cultura japonesa intrínseca, muito embora reencarne no Brasil, por exemplo. E alguém que tenha vivido numa cultura inglesa, muitas vezes, ainda que reencarne lá no interior do meu estado, vai trazer o refinamento da postura de um inglês, de um lord inglês, por exemplo, se repetiu sua reencarnação no âmbito da nobreza, vai trazer essas características. Mas a par desses ascendentes espirituais que falam das nossas outras vidas, só essa vida é suficiente para nos inclinar para posições e movimentações incrivelmente díspares, diferentes, quando nós vamos nos aproximando um do outro numa relação de conhecimento e de acasalamento. Então, estar ao lado de alguém que pensa diferente da gente, que tem uma movimentação inteiramente, às vezes, na contramão daquilo que a gente acha que é normal. Então, isso é desafiador no casamento. Isso não se prepara e não se improvisa num curso pré-casamento de noivos. Você não ensina, por exemplo, que a pessoa pela manhã deve falar muito ou não deve falar. Porque há pessoas que acordam com a matraca aberta e falam. Elas estão excitadas porque estão descansadas. E há outros que, quando levantam, só aquece o motor depois de 1h30 depois que despertaram. Qualquer fala não chega bem. Eu vi essa experiência com a minha cunhada, e ela, recém-casada com meu irmão, a nossa família tinha essa tradição. A minha mãe, muito ocupada, tinha que se ocupar de muitas coisas e falava muito pouco. Então nós aprendemos a não falar muito quando acordamos. Então todo mundo lá em casa assim meio guru quando acorda. Depois vira capeta. Mas no início é meio centrado, sabe? Aquela calmaria. Não é a cultura. E ela, essa cunhada recém-casada com meu irmão, todas as vezes ela levantava, começava a falar, e ele, sim, não, ó. E ela não sabia o que tinha feito no dia anterior de errado. Até que ela decidiu fazer aquilo que é óbvio. O que está acontecendo com você? Ele disse, nada, eu estou normal. Eu disse, não, mas porque você está assim, parece que você está aborrecido. Ele disse, não, é que eu não gosto de falar quando eu acordo. E ela disse, eu adoro falar. Então como é que se resolve um conflito tão simples, né? Um gosta de falar e quer falar, quer se comunicar, e o outro não quer se comunicar. O outro quer ficar na dele. Então, esse dado que é tão singelo, tão simplório, dá um pouco do muito que é a complexidade de dois seres que se encontram, às vezes trazendo religiões diferentes, histórias étnico-culturais diferentes, educação diferente, gêneros diferentes, movimentos que falam de uma estrutura de traumas diferentes, de traumas ou não traumas diferentes. Então, um relacionamento de aproximação, numa relação de conjugalidade, para uma relação de intimidade é muito complexo, é muito difícil. Porque os pequenos atos que você suporta numa convivência social, por exemplo, urbana, na cidade, em qualquer outro grupo, você, no lar, onde você preconiza viver, a intimidade é difícil. É muito difícil. O tempo que um experimenta, por exemplo, para banhar-se, qual é o tempo que você gasta para tomar banho? Tem gente que toma banho, tem um resquício de toque da outra vida, e passa 1h30 no banheiro para tomar banho. Parece que está lavando o banheiro. E há outros que entram já de frente para a porta para sair. É vapt-vupt, é um banho absolutamente... é um lava-jato. Pronto, saiu. Tinha nem como se lavar carro. Então, e aí fica essa coisa, né? Porque um demora muito ou porque um demora pouco, e isso pode ser um traço de uma movimentação individual que é no banheiro, mas que afeta o relacionamento
na medida que outros elementos vão compondo a relação e vão desafiando o relacionamento de conjugalidade. Por isso, é muito importante o namoro. É muito importante o namoro para que haja uma aproximação, para ver se leva jeito a relação. Se vai dar em alguma coisa. Porque logo no primeiro encontro, você já pode definir que o relacionamento não dá. Às vezes você não precisa nem falar. São os odores que já comunicam que você não suporta conviver com uma pessoa cujo prazo de validade do banho ela não respeita. E você tem uma absoluta fissura para manter-se num asseio quase do transtorno obsessivo compulsivo. Então como é que você vai conviver com uma pessoa que tem um odor mais ou menos pronunciado e que não é muito agradável? Então ali já inviabiliza uma relação. Ou alguém que fala por ele e por você. Às vezes é agradável alguém falar por nós. A gente vai e fica calado, e o outro vem e fala por ele, por nós, levanta a questão, discute, debate, conclui e fecha a questão. E a gente fica feliz porque a gente é introspectivo, tímido, não gosta de falar muito, não gosta de se expor. E aí, normalmente, esse papel ele está posto muito mais frequentemente no gênero feminino. Mas também acontece no gênero masculino. E quando uma mulher assume essa posição, é muito confortável para o homem. Porque ele a usa como sendo ali o seu anteparo. Ele se esconde atrás dela. Porque ela ocupa bem a posição, ocupa bem o espaço e deixa ele numa região muito confortável. Mas se ele gosta de falar também? E se os dois gostam de falar? Ou se os dois são muito ensemismados, calados, introspectivos? Vocês imaginam o namoro de alguém que senta ao lado do outro e não consegue dizer nada para o outro, e o outro não para o outro, e assim reciprocamente? Eu tive um casal que viveu essa experiência, e a mãe chegou, eram os adolescentes, assim, eles terminaram o namoro, eu disse, mas por quê? Não, é porque ele sentava do lado dela, ele não dizia nada, ela também não falava nada, ele ficava calado, ela ficava muda, e acabou. E eu brinquei, acabou que nem começou, porque o namoro telepático só do mundo superior de perfeição que a gente não vai precisar falar. É necessário que a fala compareça. Então os dois ficaram fechados em si mesmos e a relação de similitude no âmbito desse comportamento foi de tal modo enregelante que eles não conseguiram levar o relacionamento adiante. Mas se duas pessoas falam muito, imaginem que é uma relação de conjugalidade aonde você fala muito, aonde você precisa pedir, por favor, tempo, agora é minha vez. Ou então usar aquele relógio de enxadrista, né? Que você aperta, agora sou eu. Então eu vejo isso. Isso é um desafio também para o relacionamento. Por isso que é bom quando um fala mais, o outro fala menos. Às vezes compõe bem. Quando tem dois faladores ou dois mudos, é complicado. É complicado. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de falar. E eu tenho uma amiga que ela também gosta, mas não conseguia superá-lo. E ela queria tratar um problema com ele. Eram amigos, não eram casais. Mas só para mostrar o estilo. E ela queria falar e não conseguia. Aí eu peguei e disse assim, olha, você marcou almoço com ele. Porque aí ele fala, e você encontra um momento para falar. Vocês não acreditam, ela marcou o almoço, eles almoçaram e ela não conseguiu falar, porque ele não deixou ela falar. Ele não deixou ela falar porque ele fala. Ele fala muito, até quando dorme. Então, há pessoas... E ele, uma vez, esse amigo, encontrou uma outra amiga, uma paulista, que era mulher, e aí, pronto, mulher que fala muito é alguma coisa desafiador mesmo dele. Então, ele foi para um debate, que era um debate político, profissional, da mesma profissão, estavam conversando e, de repente, ele percebeu que o páreo era duro, que a situação era desafiadora. E ele disse para ela, calma, você fala muito e eu também. Então vamos fazer o seguinte, vamos cronometrar, cada um fala 5 minutos. É natural que isso não é uma boa interação dialogal, porque a gente não quantifica uma comunicação pela quantidade de minutos que alguém fala. A relação de conjugalidade, no entanto, ela precisa trazer para dentro de si a necessidade do diálogo, que eu tenho aprendido que é muito difícil existir nas relações. O diálogo, a capacidade de eu poder ouvir o outro à exaustão, refletir sobre o que o outro fala, para devolver para ele o novo a partir do velho que ele me trouxe, e assim nós formos tecendo uma coxa
através da qual cada um vai colocando o seu detalhe, vai fazendo a sua tecedura, e nós vamos construindo, então, uma comunicação que, no final, não é você e não sou eu, somos nós. Esse, talvez, no mundo moderno, seja a construção mais delicada para poder se estabelecer. Porque os casais, hoje, na construção de uma família, mergulhada numa sociedade competitiva, ele reproduz a movimentação, que é uma movimentação de disputa. Os casais disputam porque o mundo disputa. E esse clima cultural, ele impregna o lar, como o lar replica para os grupos sociais esse movimento que é o movimento de quem é mais, quem ganha mais, quem é mais bonito, quem é mais. É bem a brincadeira do tênis de mesa ou tênis de quadra, onde você tenta marcar pontos sobre o outro. Essa relação é uma relação que envolve um quanto de energia, um desgaste de energia, que inviabiliza a evolução do bom relacionamento. O casamento, ele começa a ficar desgastado, porque eu não sou com você, eu sou contra você. Eu tenho que lhe dar a bola bem difícil para que você devolva na rede, para eu poder me afirmar a partir de você. Esse movimento de afirmação, tomando você como uma referência para que eu possa me projetar, ele desgasta, porque ele desgasta a relação. Sou eu e você, não sou eu contra você. Logo, a maioria dos casais, sem se darem conta, inconscientemente, pelo mergulho na cultura onde estão investidos, eles disputam quem tem razão, disputam quem está certo, disputam quem vale mais, disputam quem é mais bonito, disputam quem ganha mais, disputam quem é mais amado pelos filhos. Eles disputam. E isso é muito ruim. Essa relação de frescobol, ela enfraquece a relação. E os filhos estão assistindo isso. Aí está havendo o curso de noivos. O curso para o casamento, ele não é feito às vésperas do casamento, nem no noivado. Ele é feito quando somos crianças e observamos como é que os nossos pais se tratam. Como é que eles duelam, se eles fazem um embate ou se eles constroem uma relação de solidariedade. Se a relação é um dueto ou é um duelo, o que há muita diferença. Porque uma boa relação, que os filhos aprendem com os pais e introjetam essa relação para mais tarde, eles observam quando os pais estabelecem a relação que eu chamo do frescobol. Conhecem o frescobol aqui? Frescobol. Eu não posso deixar a bola cair. Eu dou a bola para você, você dá a bola para mim. Se você der a bola errado, eu me esforço para devolver para você a bola, porque a bola não pode cair, porque se a bola cair, nós perdemos. É diferente do tênis de quadra ou do tênis de mesa, onde eu marco ponto sobre você. No frescobol, ou nós perdemos ou nós ganhamos, juntos. A relação de acasalamento, que aponta numa direção evolutiva, construtiva, que soma as energias de um e de outro, e não que há desperdício de energia na disputa, é a relação de frescobol. A relação de frescobol, eu apoio você, você me apoia, na minha deficiência você me ajuda a eu crescer, eu te ajudo a tu cresceres na tua deficiência, e os filhos estão assistindo. Porque se vocês verem bem na história de vocês de conjugalidade, numa boa medida, nós casamos exatamente como os nossos pais viviam. Até a ornamentação da casa, até a construção interna, do design interior do lar, ele é feito a partir dos nossos pais. A gente acha que está escolhendo lúcida e livremente. Nós não estamos. Nós estamos fazendo movimentos automatizados a partir da criança que viu seus pais se relacionarem e aprendeu no seu lar. Nós costumamos dizer que as mulheres orientais, as mulheres árabes, por exemplo, elas não têm vontade, porque elas não escolhem os seus parceiros. E a gente acha que a gente é livre, enquanto mulheres ocidentais, para fazer as nossas escolhas. Lê do engano. Homens e mulheres pensamos que somos livres. Somos relativamente livres.
mas não temos essa liberdade que nós imaginamos. Tanto é assim que quando nós vamos estabelecer a nossa relação dentro de casa, a gente, quando se olhar mais atentamente, vocês vão ver que há muito dos pais dentro da casa e há muito dos pais na relação que nós estabelecemos com a nossa parceira, com o nosso parceiro. É inevitável que o processo da educação na infância se prospecte para o futuro também na relação de conjugalidade. Isso faz sentido para vocês? Então a gente pensa que a gente põe os talheres na primeira gaveta, os paninhos na segunda, que a gente está escolhendo. Não, é como a minha mãe fazia, como meu pai fazia. Há uma cena emblemática no filme A História de Nós Dois, que fica como uma recomendação para a análise da conjugalidade, que é o atrito entre o casal, e quando o casal se senta na cama e começam a discutir, o autor, ele projeta com muita sabedoria, o diretor do filme, e aquele que escreveu o conteúdo daquela película, é de um primor absoluto aquela cena. Ela vale pelo filme, apesar do filme por inteiro ser muito saudável, muito bom, muito instrutivo. Mas essa cena da cama, ela é incrível, porque ela mostra que o que ele fala, não é ele quem fala, é o pai dele que fala por ele. E quem responde não é ela no conflito, é a mãe dela, que está brigando com o pai dele. É mais ou menos assim. Você chega na cama e vê a toalha embolada na cabeceira da cama, colocada no criado mudo. Você é a mulher. Mas, poxa, você deixou a toalha embolada aí sobre o criado mudo? Ele chega e diz, qual é o problema? O pai dele fazia todo o tempo isso. Ele disse, eu gosto de colocar a toalha dentro do quarto e jogo em qualquer lugar, depois eu estendo. Não precisa estender logo, eu estendo depois. Era o pai dele que fazia assim. A mãe dela era neurótica. Tinha que estar tudo no lugar. Absolutamente tudo no lugar. Aquela toalha era um escândalo, portanto, ali para a filha, que copia a mãe, ver aquela toalha embolada sobre o criado mudo por 10 minutos, porque depois ele vai estender. Ela olha e diz, é impossível que você faça isso. Você está querendo me agredir, colocando esse bolo. Aí ela já vai exagerar, né? Ela já vai para cima, vai agredir. Esse bolo, essa coisa horrorosa em cima, vai manchar, e vai dar mofo. Você sabe que eu já comecei a espirrar, e ela vai começar a fazer, dependendo do estilo, ela vai fazer um drama. Quem é que está brigando aí? É ela que está brigando com ele, ou é a mãe dela que está brigando com o pai dele? Não estamos discutindo o mérito, se deve colocar ou não deve colocar. Eu estou discutindo de que a gente está fazendo o replicamento daquilo que a gente aprendeu em casa. Porque para ele, o pai que colocava a toalha depois de 10 minutos e quando ele acabava de se arrumar, a última coisa que ele pegava era de estender a toalha, para a mãe dela era prioridade número 1, na hierarquia da movimentação pós-banho, estender a toalha. Parece uma banalidade, né? Mas, gente, o que dá isso de confusão? Aquele espaço pequeno que é o banheiro, onde você vai fazer o asseio pessoal. A pia. Eu vi um amigo que isso serve de reflexão. Ele era muito rígido e a esposa era muito largada. E ele dizendo, Alberto, eu finalmente relaxei. Por quê? Isso numa conversa entre amigos. Porque eu notei que a minha esposa, a Lisete, ela não é neurótica. Eu digo, como assim? Não, porque ela apertava o tubo de pasta no meio e deixava o tubinho aberto, ser fechado o tubo de pasta. E eu vi um psicólogo indiano dizer que isso era o sistema de funcionamento de cada um. Isso era a neurose de cada um. Agora eu descobri, ela não é neurótica, ela é super neurótica, porque além de apertar no meio, ela deixa aberto o tubo de pasta. Ele não sabia que ele era neurótico também, porque tinha que estar ferrolhado o tubinho e tinha que estar naquele lugar, porque se tiver assim... Então, é um tubo de pasta. Se você, como um pato, vai lavar o rosto e molha no entorno, o
outro chega, mas o que foi que é isso? Você passou mal, meu bem? Isso é uma forma delicada de chamar a atenção do outro, né?